O livro de Ectes capítulo 8. E Saulo também consentia na morte dele. E naquele dia foi feita uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E alguns homens devotos levaram juntos a Estevão para enterrá-lo, e fizeram grande pranto por causa dele. E Saulo tentava destruir a igreja, entrando nas casas, e puxando a homens e mulheres, entregava-os à prisão. Os que, pois, estavam dispersos, passavam anunciando a palavra. E Filipe, tendo descido à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. E as multidões prestavam atenção em concordância às coisas que eram ditas por Filipe, ao ouvirem e verem os sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que os tinham, e muitos paralíticos e aleijados foram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E havia um certo homem, de nome Simão, que antes naquela cidade usava de magia, e fazia o povo de Samaria ficar admirado, dizendo de si mesmo ser alguém grande, a quem eles todos davam atenção, desde o menor até o maior, diziam: este é o grande poder de Deus. E davam atenção a ele, porque com suas magias ele há muito tempo tinha lhes causado admiração. Mas quando creram em Filipe, que lhes anunciava o evangelho do reino de Deus, e o nome de Jesus Cristo, eles foram batizados, tanto homens como mulheres. E até mesmo Simão creu, e tendo sido batizado, ele continuou com Filipe, e vendo os sinais e maravilhas que eram feitas, ele ficou admirado. E os apóstolos que estavam em Jerusalém, ao ouvirem que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes a Pedro e a João. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem ao Espírito Santo. Porque ainda sobre nenhum deles tinha descido, mas somente tinham sido batizados no nome do Senhor Jesus. Então puseram as mãos sobre eles, e receberam o Espírito Santo. E Simão, ao ver que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai também a mim este poder, que sobre qualquer um em quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus pudesse ser obtido por meio de dinheiro. Tu não tens parte nem porção nesta palavra, porque teu coração não é correto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua maldade, e ora a Deus, para que talvez este pensamento de teu coração te seja perdoado, porque eu vejo que tu estás em fel amargo, e atado em injustiça. Mas respondendo Simão, disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, dado testemunho e falado a palavra do Senhor, voltaram a Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, e vai para o sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gazá, que é deserto. E ele levantou-se, e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, administrador subordinado a Candês, a rainha dos etíopes, que estava sobre o controle de todos os bens dela, tinha vindo a Jerusalém para adorar, e ele estava voltando, sentado em sua carruagem, e lia ao profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te, e ajunta-te a esta carruagem. E Filipe, correndo, ouviu que ele estava lendo ao profeta Isaías, e disse: tu entendes o que estás lendo? E ele disse: como eu poderia, se alguém não me ensinar? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse com ele. E o lugar da escritura que ele estava lendo era este: como ovelha ele foi levado ao matadouro, e como um cordeiro mudo fica diante do que o tosquia, assim também ele não abriu sua boca.
Em sua humilhação foi tirado seu julgamento, e quem anunciará sua geração? Porque da terra sua vida é tirada. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Eu te rogo, de quem o profeta diz isto? De si mesmo, ou de alguém outro? E Filipe, abrindo sua boca, e começando desta escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. E enquanto eles iam caminhando, chegaram a uma certa porção de água, e o eunuco disse: Eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: Se tu crês de todo o coração, então é lícito. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não mais o viu, porque ele foi em seu caminho com alegria. Mas Filipe se achou em Azoto, e passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que veio a Cesareia. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações abertos à Tua orientação, assim como Filipe seguiu Teu direcionamento para compartilhar as boas novas. Ajuda-nos a sermos vasos dispostos, prontos para acolher Teu chamado e compartilhar nossa fé com outros, independentemente de nossas circunstâncias. Que busquemos entendimento e clareza em Tua palavra, assim como o eunuco etíope buscou a verdade. Enche-nos com Tua coragem e Tua paz. Amém.